Nosso Deus é um Deus de restituição. E em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler sobre uma família, especialmente uma mulher, que viveu restituição na sua casa, que viveu milagres na sua casa. Ela teve grandes alegrias, teve perdas e também teve restituição. Essa casa, a Bíblia relata 2 grandes restituições na vida dessa família. E nessa noite eu quero falar da primeira, 2 Reis capítulo 4, verso 8. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. A primeira coisa que me chama a atenção é o verso 9, ele nos diz que essa mulher observava. Ela observava a conduta de Eliseu. Ela observava a vida de Eliseu. Aquela mulher sabiamente não deixava entrar na sua casa qualquer profeta. Aquela mulher sabiamente não deixava entrar na sua rede social, no seu feed ali, por mais que insistam em colocar coisa que a gente não segue, ela filtrava. Ela não se alimentava de qualquer coisa espiritualmente. Era uma mulher que tinha temor ao Senhor, que tinha zelo pela sua fé no Senhor e que sabia a importância de selecionar fontes boas. Ou é verdade ou não é, irmãos? Hoje em dia tem tanta informação, informação boa, informação ruim, informação ambígua e espiritualmente também. Hoje você pode ouvir uma palavra sobre o que quiser, com a ênfase que quiser e pode aplicar em qualquer contexto. Você pode achar, pastor, mensagem de Instagram, de YouTube, que justifica ou que defende qualquer situação. Mas nós precisamos, como essa mulher, aprender a observar e filtrar bem. Um filtro que nós devemos fazer é o filtro da palavra de Deus. E por isso que eu tenho que conhecer esse livro. Por isso que eu tenho que meditar na palavra de Deus. Porque às vezes uma mensagem pode tocar na minha emoção, pode ministrar ao meu desejo momentâneo, mas pode na verdade não ser bíblica. Isso é um laço. Aquela mulher observou uma vez, observou outras vezes, e nós estamos celebrando 30 anos de Fonte da Vida, graças a Deus. 30 anos que essa igreja tem, através do exemplo do casal apostólico, do apóstolo César e da bispa Rúbia, semeado a palavra de Deus, buscado a palavra de Deus, tem investido em vidas, em famílias, e pessoas têm sido transformadas. Quantos são gratos pela Fonte da Vida? Diga aleluia. São 30 anos, graças a Deus, de uma história de conduta fiel ao Senhor. E nós podemos trazer para a nossa casa. Nós podemos convidar os nossos familiares, porque Deus tem nos colocado num lugar abençoado, num lugar que ama o Senhor em primeiro lugar. Aquela mulher observou, e o verso 8 diz que ela insistiu com Eliseu. Interessante, né? A gente não, né? Mas talvez muitas pessoas esperam que a igreja insista com ela, que o pastor insista com ela, e realmente é importante, né, haver essa insistência, né? Jesus insiste conosco, mas aqui nós vimos que havia naquela mulher a disposição de estar perto da obra de Deus. Ela insistia. Está aqui numa quarta-feira à noite, gosto sempre de dizer, não é porque a gente não tinha nada para fazer, ou porque foi muito fácil vir aqui, pelo contrário, é porque nós insistimos em estar buscando mais ao Senhor, nós insistimos em crer na palavra da restituição. Deve haver em nós, e isso é individual, a disposição de buscar ao Senhor. Caminho de Emaús, Jesus andou com aqueles 2 discípulos, o coração deles foi aquecendo, e a Bíblia diz que Jesus mencionou passar adiante, né? Ele fez, vou fingir que estou passando adiante aqui, e eles insistiram, não fica um pouco mais, tem algo diferente em você,
Quero manter esse ambiente, senta com a gente na mesa. Oh, meu irmão, minha irmã, que nós possamos insistir na oração. Que nós possamos insistir. É muito fácil orar quando eu estou arrepiado. É muito fácil orar quando eu sinto o ambiente aberto, eu sinto a presença de Deus. É maravilhoso, Ele abriu a porta para mim. Mas nós devemos insistir mesmo quando parece que Deus quer passar adiante. Tem vezes que parece, é verdade ou não é? Tem vezes que parece que Deus está muito ocupado, parece, não é verdade, mas parece que Ele está muito ocupado, tendo que fazer uma coisa, como Jesus falou, não, eu vou adiante, ou como Eliseu talvez mencionava algumas vezes, eu tenho que ir ali, mas Deus está na verdade, testando o nosso coração, nos ensinando a perseverar, a insistir, como Jesus diz, pedir, bater, buscar e bater na porta, precisa haver em nós, a insistência do congregar, do meditar na palavra e do orar. E o verso 10, aquela mulher não só observar e não só insistir em estar perto, ela começou a construir, oh aleluia. Verso 10 ela diz, construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada, assim Ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Aquela mulher quis que a casa dela de fato fosse uma extensão da obra do Senhor. Quantos querem que a sua casa seja conhecida como a casa em que Deus fala, Deus ministra, Deus faz milagres? Diga aleluia. Ela falou, eu quero construir. Eu não quero ser só passiva nessa história. E Deus honrou essas 3 atitudes daquela mulher. Ela envolveu-se com a obra do Senhor, ela separou os seus recursos, o seu tempo, ela ajustou a sua casa. Se você quer se envolver mais com a obra do Senhor, alguns compromissos precisarão ser ajustados. Se você quer buscar mais a Deus, algumas prioridades terão que ser mudadas. Não tem como a gente priorizar o reino de Deus, deixando de priorizar outras coisas. Haverá um custo, mas sempre será melhor buscar Deus, porque Ele é Deus galardoador. E Deus viu a atitude daquela mulher. E através do profeta Eliseu, a palavra diz mais à frente no verso 14, que ele chama o seu servo Geazi e diz, que faremos então por ela? Geazi respondeu, ela não tem filho e seu marido é velho. Eliseu estava, creio eu, tendo um peso interior, um discernimento espiritual, que Deus queria dar uma bênção especial para aquela mulher. E ele até fala para Geazi perguntar, ela fala, olha, eu não quero nada não, sou uma mulher simples, eu habito com o meu povo. Mas Deus queria abençoar ela de uma forma especial, e Deus insistiu com ela agora. Você pode falar para o seu irmão do lado aí, Deus insiste em te abençoar. Deus tem prazer em abençoar os filhos dele. E aí Eliseu fala, não, alguma coisa vai acontecer nessa casa. Deus já me revelou, eu ainda não sei o que é, mas tem milagre chegando para esse endereço aqui, aleluia. Um homem de Deus teve o discernimento, glória a Deus. Meu irmão, quando um homem e uma mulher de Deus liberam uma palavra que vem do trono de Deus, se apegue a ela, creia a ela. E tem uma palavra sobre a igreja, fonte da vida, todos nós que estamos em ano de frutificação especial. Então tome posse dessa palavra, porque é para nós. Aí Geazi falou, ela não tem filho. Ela não tem filho. Aí Eliseu manda uma palavra, nós podemos ler no verso 15, então ele disse, chama ela, chama. Ele a chamou e ela foi até a porta. Eliseu disse, nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu, não meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida, deu à luz um filho, no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu lhe tinha dito, aleluia. A palavra diz que Deus nos dá mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu vejo na vida dessa mulher aqui, mais do que ela pediu, mais do que ela havia pensado. Não creio que ela construiu um quarto para o profeta pensando no milagre futuro. Ela queria o ambiente da presença. Ela queria Deus.
porque isso já vale mais do que qualquer milagre. Mas Jesus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Fala para o seu irmão: olha Deus acrescentando aí. Fala para ele: Deus vai acrescentar na tua vida, aleluia. Mais do que ela havia pedido, ela recebeu. O menino cresce, e certo dia, está trabalhando com seu pai, sente uma dor de cabeça. O pai fala para o menino ser levado para a mãe, e a palavra diz que ele vem a falecer no colo da mãe. E o verso 20, verso 21, ela subiu, deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, aquele mesmo quarto que ela havia construído, aquele lugar de oração. Ela levou o menino ao lugar de oração, e depois de fechar a porta, se foi. Oh, um lugar de oração faz tanta diferença em tempos difíceis. Quando você conhece um lugar de oração, um lugar que você pode colocar até as causas perdidas no altar diante de Deus, ali é um lugar de ressurreição e de milagres também. Ela corre para o lugar que era a referência dela. Naquela época não tinha uma igreja ali perto, mas a referência, nós precisamos de um lugar físico de referência também. Não é que as paredes desse lugar, elas são mais especiais, mas é porque a santificação de Deus nesse lugar, através do povo de Deus que o louva, que o adora, traz a presença de Deus de uma forma especial. Assim como eu e você estamos nessa noite num lugar de oração, aleluia. Ela leva o menino até lá e ela sai correndo atrás do profeta. E ela vai atrás da sua restituição. Ela entra na rota da restituição. Ela não tem certeza do que vai acontecer pela frente. Ela não sabe por que aconteceu o que aconteceu, mas ela sabe a quem ela deve recorrer. Ela sabe onde ela pode buscar a sua restituição. Por que ela corre ao homem de Deus? Porque ela cria no milagre. É ou não é verdade? Ela podia simplesmente ficar na sua casa, triste, amargurada, mas ela decide buscar algo de Deus através do profeta. E ela diz: olha, penso eu, posso até ter um não, mas eu só vou parar de buscar quando eu tiver um não da própria boca de Deus. Nós devemos sempre buscar restituição no Senhor, meus irmãos. E ela corre, ela vai naquele caminho. Imagina você, o coração daquela mulher fazendo uma viagem naquele contexto, e as pessoas passando, perguntando: onde você vai? O que foi? E ela não parava para responder ninguém, focada na sua restituição. Geazi, que é o servo de Eliseu, chega adiante, pergunta: o que foi? O que aconteceu com você? Ela: vou bem. E vai até o profeta Eliseu. É interessante, Geazi, mais adiante, ele troca um legado precioso de Eliseu por dinheiro, por vestes. Talvez aquela mulher já tinha um discernimento, né? Creio eu que tinha um discernimento, porque ela não se abre com Geazi, mas ela se abre com Eliseu. Isso é uma grande lição para nós. Momentos de angústia, só desabafar não vai trazer solução. A gente precisa saber onde desabafar, com quem a gente desabafa, porque algumas vezes desabafar a angústia no lugar errado, a gente vai aumentar a nossa angústia. É ou não é verdade, irmãos? Tudo bem, poucas palavras, onde devem ter poucas palavras, decisão. Então ela chega diante do profeta Eliseu, e como nós podemos ver no verso 27, quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque está angustiada.
e o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Ela chega ali aos pés do profeta. Nós precisamos aprender a chegar aos pés de Jesus. Nós lemos várias vezes no Novo Testamento, mulheres que chegavam, se lançavam aos pés de Jesus, seja clamando pela filha, seja para adorá-lo, chegava aos pés de Jesus, e ela deixa o seu coração ser rasgado. Ela diz nas próprias palavras, como nós podemos ler no verso 28, então ela disse: por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes. Aquela mulher estava falando: eu não pedi, o Senhor me deu, mas agora eu estou sofrendo por algo que eu não pedi. Eu não te disse, não me enganes. Eu não queria ser enganada, eu não queria alimentar uma esperança que depois seria frustrada, eu não queria passar por essa dor, Senhor. Deus nunca te enganou, nem na situação mais difícil, nem na perda mais dolorosa que você teve. Deus nunca te enganou. Ele te ama, Ele sabe cuidar do que nós não sabemos, Ele sabe o propósito das coisas que nós não conseguimos perceber hoje. E a palavra diz que em todas as coisas, até as que nós não concordamos, estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Ela rasga o seu coração diante de Deus. Ela rasga o seu coração. Meu irmão, tenha liberdade de fazer a oração mais ousada diante de Deus, porque Ele conhece o teu coração. Parte da cura está em nós apresentarmos a Deus aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos desabafar com Deus, nós precisamos levar isso ao altar de Deus, apresentar diante de Deus, porque não orar sobre isso não irá tirar isso do nosso coração. Pelo contrário, ficará oculto, talvez se torne uma amargura. Nós precisamos aprender a levar a Deus as nossas insatisfações, as nossas queixas com temor, porque Ele tem bálsamo de cura para nós. Ele é Deus que ouve, como a palavra que nós acabamos de ler. Alguém veio tentar tirar ela dos pés do profeta. Ele falou: não, ela está angustiada, mas ela pode ficar aqui. É o que Jesus nos diz: você está angustiado, mas você pode ficar aqui. Você está amargurado, mas você pode ficar perto de mim. Você pode não ter os porquês, mas eu te amo e eu nunca vou te lançar fora. O teu lugar é aqui comigo. Aleluia. Ela rasga o seu coração. O profeta fala: nem eu sabia, Deus ocultou isso de mim. Mostra a limitação, né? De pastores, de bispos, de presbíteros. Todos nós somos iguais. Tem coisas que nós não sabemos por quê. Às vezes a pessoa chega num atendimento pastoral achando que vai ter do pastor ou do bispo todas as respostas. E às vezes fica chateado porque sai de lá só com um conselho: meu irmão, eu vou orar por você, eu não sei porquê também, mas eu estou junto com você, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o Deus a quem eu sirvo, e Ele é fiel para mudar a tua vida. Às vezes aquela não é a resposta que a pessoa queria, e ela se frustra porque queriam algo mais do pastor, mas tem coisas que Deus não revela. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo Deus de amor. E ela leva a sua causa ao Senhor. A palavra diz que Geazi vai à frente, mais uma vez. Leva o cajado, faz o que devia ser feito, mas não aconteceu. Aí eu imagino que ela mais uma vez fica frustrada, né? Mais uma vez aquele pensamento bate na cabeça dela: mais uma decepção que eu vou ter com a igreja, mais uma decepção que eu vou ter por ter crido, me expus, fiz essa rota toda, Geazi foi lá e não funcionou. A última palavra não vem de Geazi, a última palavra não vem de Eliseu, a última palavra vem de Deus. E Eliseu continua caminhando com ela. E a palavra diz, como nós podemos ver
no verso 32. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou a subir, se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aleluia! Deus é Deus de restituição, meu irmão. Eu gosto de sempre ilustrar esse capítulo dizendo que cada tijolinho que aquela mulher consagrou para Deus anos atrás, cada tijolinho usado para construir um altar, um quarto para Deus, foi usado na verdade para trazer a restituição para a própria casa dela. Mal sabia ela, no dia que ela decidiu abrir a sua casa para Deus, que ela estava abrindo a sua porta para restituição, para um milagre maior que Deus faria. Deixa eu te falar uma coisa: nenhum dia que você consagrou a Deus, nenhuma oração que você fez foi em vão. Nenhuma. Que coisa maravilhosa é ter uma vida consagrada ao Senhor. Deus usa um lugar, um contexto que foi consagrado lá no passado, e Ele usa aquele mesmo lugar e fala para a mulher: não foi em vão, eu te ouvi, eu te atendi, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Consagra hoje para Deus, separa hoje para Deus, se entrega hoje para Deus. É hoje que você está semeando grandes milagres do amanhã. E aquela mulher tem restituído o seu filho, uma casa que conhece a Deus, uma casa que ama a Deus em primeiro lugar. Deus acrescenta, Deus cura. Tem choro, tem perda, tem dificuldade. Jesus nunca enganou ninguém. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia.